Olá, caros amigos da Casa de Bezerra, que bom poder encontrá-los novamente aqui neste ambiente virtual. E estamos aqui novamente para esse trabalho simples, que é o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos tecer alguns comentários a respeito de Jesus e seus seguidores. Assim como Cristo Jesus nos disse que não veio destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo nos diz que não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Bom, será que existem diferenças entre mestre, discípulo e apóstolo? Possivelmente. Mestre é aquele que pode ensinar a outros, porque tem maior sabedoria ou maior e melhor capacidade de ação. Discípulo é quem aprende com o mestre, procurando então reproduzir, seja a sua técnica, estilo, pensamento ou até mesmo a vivência. E apóstolo? A sua origem vem lá do grego, que é o enviado, isso é, todo aquele que propaga uma ideia ou doutrina. E o mestre Jesus, ele não era, por exemplo, um sacerdote israelita. Jesus não pertencia à seita dos fariseus, mas seu saber e capacidade, digamos assim, na área de tudo que estivesse relacionado às coisas espirituais, fez com que muitos o reconhecessem como um instrutor e o chamassem de rabi. Está lá nos evangelhos. Os discípulos, com seus feitos e ensinamentos, fez com que também, como Jesus, atraíssem multidões. E nem todos que procuravam ver e ouvir Jesus eram seus discípulos. Alguns apenas estavam curiosos ou só desejavam benefícios. Havia quem se limitasse como um mero ouvinte, mero espectador. Houve discípulos que a princípio aderiram, mas depois não souberam perseverar pela dificuldade em aceitar inteiramente a mensagem de Jesus. Mas também existiram discípulos verdadeiros e muitos deles, numerosos, tanto que as tradições citam, por exemplo, os 500 da Galileia. É um trecho realmente maravilhoso do Evangelho. Pode ser até que oportunamente falemos a respeito. No Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus deu a todos os discípulos uma preparação teórica de como deveriam entender, sentir e agir. E aos discípulos verdadeiros que seguiam Jesus no seu trabalho, houve uma convivência mais próxima e demorada. Jesus pôde dar ensinos e fazer demonstrações práticas que o povo em geral não tinha condições, naquele momento, de entender e aceitar. Foi através dos discípulos verdadeiros que Jesus semeou na humanidade sua divina mensagem de verdade e de amor. E os apóstolos? Quando o serviço junto ao povo se ampliou, Jesus escolheu 12 dentre os seus discípulos para serem seus apóstolos junto ao povo. E já fizemos um comentário aqui nesse espaço sobre esses 12 apóstolos. A tarefa deles era pregar por toda parte o Evangelho, curando os enfermos e afastando os espíritos perturbadores, como Jesus fazia. E apesar de escolhidos como apóstolos, basicamente eram discípulos também, e por isso, às vezes, são assim chamados no Evangelho. E as mulheres que também seguiam Jesus, vamos encontrar na comunidade judaica as mulheres, lembrando que não tinham voz ativa nem uma representação maior. Mas Jesus sempre tratou melhor a mulher com respeito humano, aceitando-lhe a cooperação nos seus trabalhos missionários.
Mas o que é preciso para ser um discípulo de Jesus? Talvez estejamos nos perguntando. A primeira delas seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É evidente que existirão outras condições que também ficam evidentes na passagem, por exemplo, em que Jesus dialoga com 3 candidatos a discípulos. Seguir-te-ei para onde quer que fores, disse algum deles a Jesus. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Segue-me, disse Jesus ao outro. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai, disse outro. E disse Jesus, deixai aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Essa foi a insistência de Jesus. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Falou o outro a Jesus. Ao qual Jesus responde, ninguém que tendo posto a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E em outra oportunidade o mestre esclareceu. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26. E vamos lembrar que o mestre Kardec examina muito bem esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que não abandonar os deveres familiares, mas sim não dar uma importância maior à família consanguínea que à família universal, nem colocar a si mesmo como mais importante do que o ideal cristão. Jesus foi ainda mais incisivo ao dizer: se alguém quer vir após mim, não há imposição, é uma adesão voluntária, lembremos. Diz-nos Jesus que deve negar a si mesmo, isso é, renunciar às aspirações e interesses pessoais. Então tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós temos que estar aptos a essas condições. E aos que acreditavam nele, Jesus sempre alertava: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejamos, irmãos, que antes de retornar ao mundo espiritual, Jesus nos deu um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Jesus ainda acrescentou: nisto conhecerão todos aqueles que são discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nessas passagens de Jesus, nota-se de uma forma muito nítida a necessidade de propagarmos o seu evangelho através da manifestação dos sentimentos mais nobres. O amor é um deles. É evidente que ainda não estamos no momento muito mais aptos a desenvolver e manifestar esse amor em 100% do tempo. Mas algo também é fato e temos que destacar: já avançamos em muito através das existências numerosas, já exteriorizamos este amor de uma forma mais intensa. Hoje conseguimos manifestar esse sentimento de uma forma muito melhor do que fazíamos em existências anteriores. Hoje estamos aqui utilizando esse espaço para divulgar a mensagem de Jesus. Quantos estão neste momento acompanhando essas mensagens? Onde estávamos? Com quem estávamos? O que estávamos fazendo há muitos e muitos anos atrás? Hoje já conseguimos dedicar nesta vida tão atribulada alguns momentos para internalizar o Evangelho de Jesus,
para lembrar os seus ensinamentos como verdadeiros discípulos que devemos ser. São aqueles que o seguem, mas não o seguir em relação à aceitação plena, pura e simples das suas palavras, dos seus ensinamentos, mas é um discípulo que procura agir conforme os exemplos de Jesus. Sabemos que não é fácil. Vencer a dificuldade, conviver com o irmão que exige de nós uma compreensão maior, viver em um mundo tão conturbado, com tantos desequilíbrios gerados por nós, seres humanos. Um mundo este que, se observado apenas pelas grandes manchetes que são propagadas pelo mundo, pode nos causar desespero, pode nos causar preocupação em demasia. Mas este é o mundo que temos, é o mundo que construímos, mas é o mundo no qual ainda temos a necessidade de estar nele. Que possamos, irmãos, refletir sobre essas mensagens de Jesus. Sejamos estes verdadeiros discípulos, onde quer que estejamos, no núcleo doméstico, no ambiente de trabalho, na via pública, manifestemos as vibrações positivas, que possam os nossos caminhos serem abertos com luzes benditas de elevação espiritual, que possamos ser os mensageiros do Evangelho do Cristo através, não apenas da palavra, mas através do gesto nobre no caminho do bem. E que esses amigos espirituais continuem nos fortalecendo, nos encorajando, para que assim possamos nos cuidar mais, para podermos cuidar melhor dos outros. Assim, deixamos aqui essas nossas reflexões em mais um momento de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Continue se cuidando, muita paz a todos nós e até uma nova oportunidade. Fique com Deus.